Fala galera, tudo bem? Meu nome é Frederico Padrão, criador do canal Mecânica Descomplicada, e eu estou aqui na Oficina do Saber junto da MTE Thomson para apresentar para vocês o quarto vídeo do curso de Metrologia. A matemática é uma área que levanta diferentes sentimentos. Alguns amam de paixão, alguns não gostam, mas convivem amigavelmente com ela e alguns detestam. Como a matemática está intimamente relacionada com a metrologia, nós vamos percorrer nesse vídeo de forma bem básica diversos conceitos matemáticos que eu considero que são úteis ao curso. Lembre-se, a calculadora física ou do celular é sua fiel aliada, então não tenha vergonha de usá-la sempre que julgar necessário. Além disso, é importante ressaltar que uma boa compreensão do conteúdo desse vídeo também te garante uma boa base para o resto do curso, então vamos nessa! Operações básicas e suas ordens. Na matemática, há 4 operações fundamentais: adição, cujo símbolo é o mais, subtração, cujo símbolo é o menos, multiplicação, cujos símbolos são o x ou um ponto, e divisão, cujos símbolos são esse, 2 pontos ou a barra. Quando você tem uma expressão para resolver, a ordem de resolução deve respeitar a ordem das operações: multiplicação, divisão, adição e subtração. Em outras palavras, primeiro você resolve as multiplicações e divisões, depois as adições e subtrações. Exemplo, vamos resolver a seguinte expressão: 2 mais 4 vezes 3 dividido por 2 menos 1 vezes 2. Primeiro, vamos resolver as multiplicações. 4 vezes 3 é igual a 12, e 1 vezes 2 é igual a 2. Reescrevendo a expressão, temos 2 mais 12 dividido por 2 menos 2. Agora, vamos resolver as divisões. 12 dividido por 2 é igual a 6. Reescrevendo a expressão, 2 mais 6 menos 2. Agora, vamos resolver as adições. 2 mais 6 é igual a 8. Reescrevendo a expressão, 8 menos 2. Para encerrar, vamos resolver as subtrações. 8 menos 2 é igual a 6. Pronto, o resultado dessa expressão é 6. Há um recurso que tem precedência sobre todos os demais: parênteses. Quando você aplica parênteses em uma expressão, a regra é ignorar tudo o que está fora dos parênteses e resolver normalmente o que está dentro dele. Somente após resolvê-lo completamente, você segue para a parte externa dele. Exemplo, vamos resolver a seguinte expressão: 2 menos, abre parênteses, 1 mais 3 dividido por 3, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 6 dividido por 3, fecha parênteses. Primeiro, resolvemos normalmente tudo o que está dentro dos parênteses, ignorando o que está fora. Começando pelo 1 mais 3 dividido por 3. Como não há multiplicações, vamos para as divisões. 3 dividido por 3 é igual a 1. Reescrevendo a expressão, 1 mais 1. Agora, vamos resolver as adições. 1 mais 1 é igual a 2. Pronto. O que estava dentro desses parênteses está resolvido. Vamos aos outros parênteses. 6 dividido por 3. Como só há uma operação dentro desses parênteses, vamos resolvê-la. 6 dividido por 3 é igual a 2. Pronto, resolvidos todos os parênteses. Feito isso, reescrevemos a expressão 2 menos 2 dividido por 2. Como não há multiplicações, vamos para as divisões. 2 dividido por 2 é igual a 1. Reescrevendo a expressão, 2 menos 1. Como não há mais nenhuma operação que não a subtração, resolvemos ela. 2 menos 1 é igual a 1. Pronto, o resultado dessa expressão é 1. Duas observações importantes. Primeira, se houver parênteses dentro de parênteses, resolve-se do mais interno ao mais externo. Segunda, potências, que nós vamos ver daqui a pouco, têm precedência sobre a multiplicação, divisão, soma e subtração, mas ficam atrás dos parênteses. Assim, englobando todas as operações, a ordem delas é parênteses, potências, multiplicações e divisões, somas e subtrações. Números fracionários ou frações. Uma fração nada mais é do que uma divisão de números inteiros. O próprio nome fração indica uma divisão, uma parte de algo. De forma simples, uma fração possui uma parte superior, chamada de numerador, e uma parte inferior, chamada de denominador. Exemplo, fração 3/4. O número 3 é o numerador e o número 4 é o denominador.
Quando você fala, por exemplo, que comeu 3/4 de uma pizza, na prática você está dizendo o seguinte: essa pizza foi dividida em 4 partes iguais e depois você comeu 3 dessas partes. Note que seria redundante dizer, por exemplo, que você comeu 4/4 dessa pizza. Nesse caso, você dividiria a pizza em 4 partes iguais e depois comeria todas essas 4 partes, ou seja, você comeria a pizza inteira. Se é para ficar com a pizza toda, nem precisa se dar ao trabalho de dividir. Nesse curso, nós vamos trabalhar basicamente com frações cujos denominadores são potências de 2 ou potências de 10. Fiquem tranquilos que daqui a pouco as potências serão abordadas. Na grande maioria das vezes, você irá se deparar com frações na mecânica automotiva em duas áreas, medidas nos sistemas inglês imperial ou americano, como polegadas, por exemplo, e em prefixos que definem tamanhos. Nota importante sobre frações. Até o denominador de número 10, nós falamos meio, 3/4, 5/8, 3/10 e por aí vai. A partir do denominador 11, nós não falamos mais dessa forma, e sim em avos. 3/16, 15/32 e assim por diante. Como sempre, há exceções, como por exemplo, 1/100º e 1/1000. Números decimais. Números decimais basicamente são números que possuem vírgula. Os algarismos que vêm antes da vírgula compõem a parte inteira e os algarismos que vêm depois compõem a parte decimal. Exemplos: 1,351, 8,7, 10,45 e assim por diante. Cada espaço à direita da vírgula é chamado de casa decimal. 1,351, por exemplo, tem 3 casas decimais. O algarismo 3 ocupa a primeira casa decimal, o algarismo 5 ocupa a segunda casa decimal e o algarismo 1 ocupa a terceira casa decimal. Números decimais estão intimamente relacionados com frações, inclusive eles podem ser escritos como frações. Para converter um número decimal em uma fração é muito simples. Primeiro, repita o número completo, sem vírgula, no numerador da fração. Se houver zeros à esquerda do número, desconsidere-os. Depois, conte quantas casas decimais o número tem. No denominador, escreva 1 e, após ele, coloque em zeros o número de casas decimais que você acabou de contar. Exemplo: 1,351. No numerador, coloque 1351. O número 1,351 tem 3 casas decimais, portanto, no denominador, coloque 1 e mais 3 zeros, que é 1000. Pronto, 1,351 é igual a 1351 dividido por 1000. Outro exemplo, 0,08. No numerador, coloque somente 8, já que os zeros à esquerda devem ser desconsiderados. O número 0,08 tem 2 casas decimais, portanto, no denominador, coloque 1 e mais 2 zeros, que é 100. Pronto, 0,08 é igual a 8 dividido por 100. Naturalmente, o caminho inverso também é possível. Se você quiser converter uma fração em um número decimal, faça o seguinte. Primeiro, reescreva o numerador da fração. Depois, conte quantos zeros o denominador tem. Para encerrar, partindo do último algarismo do numerador, ande para a esquerda o número de zeros que você contou e coloque uma vírgula onde você parar. Exemplo: 432 dividido por 100. Reescreva o numerador, 432. O denominador 100 tem 2 zeros. Partindo do 2, o último algarismo do numerador, ande 2 vezes para a esquerda. Na primeira andada, você para entre o 3 e o 2. Na segunda andada, você para entre o 4 e o 3. Aqui, entre o 4 e o 3, coloque a vírgula. Pronto. 432 dividido por 100 é igual a 4,32. Outro exemplo. 5 dividido por 1000. Reescreva o numerador, 5. O denominador 1000 tem 3 zeros. Partindo do 5, o único e também último algarismo do numerador, ande 3 vezes para a esquerda. Na primeira andada, você para à esquerda do 5. Na segunda andada, você se distancia um espaço do 5. Na terceira andada, você se distancia 2 espaços do 5. Aqui, a 2 espaços do 5, coloque a vírgula. Nos espaços que ficaram vazios à esquerda e à direita da vírgula, coloque zeros. Pronto. 5 dividido por 1000 é igual a 0,005. Outra forma de entender esta conversão. O número decimal, após ser convertido de fração, deve possuir em casas decimais
o número de zeros que possuía quando era fração. Exemplo, 27 dividido por 1000. Reescrevo o numerador, 27. Como o denominador 1000 possui 3 zeros, a vírgula deve ser posicionada de forma que o número decimal resultante possua 3 casas decimais. Sabendo disso, a vírgula deve ser colocada aqui e os espaços vazios à esquerda e à direita recebem zeros. Pronto! 27 dividido por 1000 é igual a 0,027. Potências. Uma potência é formada por uma base, que é o número que fica embaixo na potência, e por um expoente, que é o número que fica em cima na potência, de tamanho menor. De forma simples, o expoente diz quantas vezes você deve multiplicar a base por ela mesma. Exemplo, 2 elevado a 5. Essa potência nos diz que devemos multiplicar 5 números 2 entre eles. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 32. Assim, 2 elevado a 5 é igual a 32. Como você pode ver, a potência serve basicamente para reduzir ou condensar uma operação matemática. Se a potência for, por exemplo, 2 elevado a 15, você não precisará escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até chegar a 15 números 2. Bastará escrever 2 elevado a 15. Potências de base 2 tradicionalmente são utilizadas no denominador de medidas em polegadas escritas como fração. Se você pegar uma tabela de medidas em polegadas, verá que os denominadores das frações são 2, cuja potência é 2 elevado a 1, 4, cuja potência é 2 elevado a 2, 8, cuja potência é 2 elevado a 3, 16, cuja potência é 2 elevado a 4, 32, cuja potência é 2 elevado a 5, e assim por diante. Como as potências de base 2 são mais utilizadas nos sistemas inglês imperial ou americano, e como nós não trabalhamos normalmente com esses sistemas no Brasil, eu vou focar a partir de agora nas potências de base 10, que são as potências com as quais você provavelmente mais vai esbarrar. Bem, como que funcionam as potências de base 10? Basicamente, as potências de base 10 condensam números inteiros ou decimais compostos por um algarismo 1, presente na extrema esquerda ou na extrema direita, e o resto de zeros. Vamos começar pelos números inteiros, 10, 100, 1000 e assim por diante. Para condensar um número inteiro, é só fazer o seguinte: primeiro, conte quantos zeros o número tem. Depois, escreva 10 e coloque como expoente o número de zeros que você contou. Exemplo, número 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros. Assim, 1 milhão é igual a 10 elevado a 6. Naturalmente, o caminho inverso também é possível. Se você quiser converter 10 elevado a 6 em um número inteiro, basta escrever 1 e, após ele, escrever em zeros o expoente. Assim, 10 elevado a 6 é igual a 1 seguido de 6 zeros, que é 1 milhão. Agora vamos aos números decimais, 0,1, 0,01, 0,001 e assim por diante. Para condensar um número decimal, é só fazer o seguinte: primeiro, conte quantas casas decimais o número tem. Depois, escreva 10 e coloque como expoente menos o número de casas decimais que você contou. Exemplo, número 0,01. 0,01 tem 2 casas decimais. Assim, 0,01 é igual a 10 elevado a menos 2. Naturalmente, o caminho inverso também é possível. Se você quiser converter 10 elevado a menos 2 em um número decimal, basta escrever 0 e, após a vírgula, deixar 2 casas decimais vazias. Na última casa decimal, você coloca o algarismo 1. Nas restantes, coloque zeros. Assim, 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01. Potências de 10 com expoente negativo, além de terem relação com números decimais, também têm relação com números fracionários, inclusive elas podem ser convertidas em frações. Para isso, basta fazer o seguinte: sempre que você se deparar com uma potência de 10 com expoente negativo, crie uma fração com 1 no numerador e coloque no denominador a potência, só que sem o sinal de negativo no expoente. Depois, é só expandir a potência no denominador. Exemplo, 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 é igual a 1 dividido por 10 elevado a 3. 1 dividido por 10 elevado a 3 é igual a 1 dividido por 1000. Uma propriedade das potências é extremamente útil para o próximo vídeo, então vamos a ela.
é possível dividir uma potência em uma multiplicação de duas ou mais potências. Basta trabalhar com o expoente. As condições para que isso seja possível são: as novas potências devem ter a mesma base da potência que deu origem a elas, e a soma dos expoentes dessas potências deve ser igual ao expoente da potência que deu origem a elas. Exemplo, com uma potência com expoente positivo, 10 elevado a 5. Vamos dividir essa potência em uma multiplicação de duas potências. As possibilidades são 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3 ou 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 4. Outro exemplo, dessa vez com um expoente negativo, 10 elevado a menos 4. Vamos dividir essa potência em uma multiplicação de duas potências. As possibilidades são 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2 ou 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 1. Naturalmente, o caminho inverso também é possível. Para converter uma multiplicação de potências de mesma base, basta repetir a base e somar os expoentes. Exemplo, 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2. Repetimos a base, 10, e somamos os expoentes, 2 mais 2 mais 2, que dá 6. Assim, a potência resultante é 10 elevado a 6. Outro exemplo, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1. Repetimos a base, 10, e somamos os expoentes, menos 3 mais menos 2 mais menos 1, que dá menos 6. Assim, a potência resultante é 10 elevado a menos 6. Caso você encontre uma multiplicação de potências de mesma base com expoentes com sinais diferentes, o procedimento é o mesmo, nada muda. Exemplo, 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 2. Repetimos a base, 10, e somamos os expoentes, 5 mais menos 2, que dá 3. Assim, a potência resultante é 10 elevado a 3. Nesse momento, eu gostaria de pontuar uma coisa. A perfeita assimilação de todos os tópicos anteriormente explicados é fundamental para que você se sinta absolutamente confortável trabalhando com números e contas na metrologia. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Próximo vídeo, prefixos. Até!